Hoje novamente estou aqui com o Salmo número 2, versículo 6, e quero compartilhar esse versículo que diz assim, ó: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu quero dizer que a soberana ou a soberania divina revelada por meio dessas palavras e ações escritas na Bíblia revelam para nós o quanto Deus se preocupa com cada um de nós. Isso é verdade, o quanto você é importante para Deus. E quando nós falamos a respeito disso, eu, porém, constituí o meu rei. Agora, como professor de língua portuguesa, eu vou aqui umas aulas de gramática. Eu sei que muita gente fugiu da escola. Eu também tentei pular essa parte, mas não teve jeito. Você sabe qual a função dessa palavra aqui, ó? Porém, tudo, entretanto, faz parte desse mesmo grupo de palavras, né? A palavra porém, na gramática, representa uma conjunção. Você sabe o que significa uma conjunção? Ele serve para unir duas sentenças, duas frases, duas orações, e com um sentido, com uma finalidade própria, para que você consiga entender todo o conteúdo que está sendo falado. E aqui nós vemos a conjunção porém, que traz exatamente essa união do versículo anterior com esse versículo aqui, trazendo para nós um sentido amplo, um significado mais amplo dessa palavra. Nesse caso, essa conjunção porém tem uma função coordenativa. O que é coordenativa? Coordenar, o que significa isso? Significa organizar, não é verdade? Trazer uma ordem, né, de uma forma coordenada, ou seja, as duas sentenças se colaboram entre si e se ordenam entre si. Então, se você olhar os dois versículos, elas se completam uma na outra. Nesse caso, então, nós temos que aqui essa palavra porém tem uma função de coordenar, mostrando que o verso anterior ou a situação anterior a esse texto está construída de forma coordenada com essa. Ou seja, se Deus zombou, que é o versículo anterior lá, aqui a sua explicação está contida dentro dessa frase, onde diz: estou rindo porque eu ungi, eu constituí o meu rei, e aquele que eu coloco ninguém tira. Tá vendo só? Aqui é um entendimento completo dessa conjunção. Esse porém faz um grande sentido. Nós temos que entender que Deus coloca e tira quem Ele quer. Deus faz exatamente o que Ele quer fazer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Isso nos faz revelado a sua soberania nesse texto. Quando a gente fala que Deus faz o que quer na hora que quer, do jeito que Ele quer, demonstra exatamente qual é a sua vontade soberana. E quando nós vemos essa vontade soberana descrita nesse verso, nós vamos entender que é por essa razão que Jesus ensina a cada um de nós orarmos dentro dessa ordem. Quando ele fala: portanto orareis ao Pai dessa maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E completa como? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a vontade de Deus será sempre realizada. E nós vemos o exemplo disso quando ele foi humanizado, ou seja, se fez carne e osso. Ele também teve um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele estava lá no jardim do Getsêmani orando, chorando, e ali até lágrimas de sangue vieram nele. Ele dizia assim: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, olha o porém aí de novo fazendo diferença. Seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Isso está lá em Mateus 26, versículo 39. Ele tinha outra opção de fazer diferente, claro que tinha. Ele tinha o livre-arbítrio como nós também temos. Porém, ele resolveu obedecer e seguir a vontade daquele que o enviou. Nós vemos então Deus trazendo para nós nesse texto de Salmos 2, versículo 6, ele constituiu, ele ungiu. O que significa isso? A palavra ungir é uma consagração, é separando alguém por um propósito, para algo específico. Isso significa que esse momento que Deus separa todo mundo, tirando das suas, colocando para dentro das casas, é porque Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Se o próprio Deus não poupou o seu Filho
para que a sua vontade fosse executada para a salvação da humanidade, muito mais, ele vai demonstrar, principalmente eles que ele ungiu e escolheu, ele vai fazer conosco também. E é por isso que ele permite que toda essa situação aconteça, para que nós sejamos tirados, separados de situações dentro de casas, para sermos guardados para ele e por ele. Olha só, ele reinará para sempre. Esse vírus que nos atormenta nesses dias pode até ter o nome de corona, que se você procurar, o significado dele em latim é coroa. Mas olha só, gente, ele pode até ter nome de coroa, mas o fato que quem é coroado eternamente é o nosso Rei, eterno Rei e Senhor dos Senhores. E tenho certeza que aqui ele reina para sempre, e não esse coronavírus. O mais interessante é que quando ele escreve aqui nesse texto, ele também nos designou como luz do mundo e sal da terra. O que significa isso? Olha, gente, significa algo muito mais forte do que nós imaginamos. Deus não quer que sejamos qualquer coisa, um desamparado, um coitado, não. E quando ele fala que ele nos designa para sermos sal da terra e luz do mundo, ele quer que nós venhamos fazer uma diferença real neste lugar onde nós estivermos. Esse corona não irá tirar o esplendor e nem o resplendor daquele que um dia usou a coroa de espinho para nos livrar desse mal. Do mesmo modo que Moisés levantou o madeiro lá no deserto, lembram disso? Com aquela serpente pendurada nela, mostrando que toda a maldição havia sido removida e que todo o pecado, toda a transgressão, tudo aquilo que nos fazia pecadores, agora que era a causa de toda a maldição, estava crucificado com ele na cruz. E a Bíblia fala que nós fomos comprados para sermos livres de qualquer corrente que nos amarravam, como eu disse ontem. Deus nos quebra as cadeias, arrebenta com as correntes, para que nós pudéssemos ser livres de verdade. E sendo livres, que nós possamos fazer a diferença nos dias de hoje. Hoje Deus nos leva diante da sua soberana santidade e declara que a partir deste momento em que nós acreditamos em que Ele realmente é, naquilo que Ele é, somos mais do que vencedores e co-herdeiros com Cristo, com Ele. Por isso Ele disse que todo o poder que foi dado sobre os céus e sobre a terra, Ele compartilhou conosco em sua oração. A Bíblia fala que Ele compartilhou conosco todos esses que reconhecem que Ele é o Senhor e Salvador. Olha só que interessante. Ele fala, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O monte de Sião é representado pelo lugar onde Deus estava presente em Israel. Porque ali, além de ser a casa de Davi, além de estar o palácio principal de Israel, que controlava todas as coisas, além de estar a cidade de Jerusalém estabelecida, era chamada o Monte Santo de Deus, onde Deus habitava. Porque ali também foi construído o templo. Então nós temos aqui algumas coisas interessantes. Sião não é apenas um monte. Se você observar, você vai encontrar um salmo que diz que Deus colocou montes à volta de Jerusalém, da mesma forma como ele está à volta do seu povo. Jerusalém foi construída e edificada, na verdade, exatamente com essa estratégia de estar à sua volta várias montanhas que inibia e dificultava o acesso dos inimigos. Porque é uma cordilheira, os montes de Sião. E o mais interessante é que esses montes de Sião que estão à volta de Jerusalém representa a grandeza de Deus em nossa volta. E nós vemos que, além de ser o lugar que estava o templo, Deus sempre chamou esse lugar de um monte santo, um lugar que representava a sua grandeza. E a Bíblia fala no Salmo 133 que também é aí nesse lugar onde está a bênção e a vida para sempre. E a Bíblia fala que ele estabeleceu neste lugar um rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O ungido de Deus, que no hebraico significa Messias. Deus nos convida exatamente para ficar em seu santo monte, onde ele habita. Onde a casa de Deus foi estabelecida e seu ungido foi entronizado. Vamos ficar neste santo lugar.
A Bíblia fala em Salmo 133 que é quão bom e precioso ver os irmãos reunidos em união, em humanidade, em uma harmonia. Porque isso representa esse óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla das suas vestes. Ele fala que ele ungiu, ele estabeleceu o seu rei nesse monte. E Deus declara que esta unção sacerdotal também é repercutida sobre nossas vidas quando nós vivemos em união. Essa unidade precisa alcançar nós, mesmo quando corpos físicos estão separados. Você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa, cada um está em lugares diferentes. A igreja, que é física, não demonstra a igreja espiritual, que é a união de todos nós como corpo de Cristo. Quando nós falamos de igreja, não estamos falando de 4 paredes, de uma construção ou de um edifício. Estamos falando de cada um de nós. E quando Deus nos convida a estar no lugar santo, simboliza exatamente quando nós, em unidade, juntamos cada um em seu lugar, aonde você estiver, com um só pensamento. Porque nós temos um só Senhor, um só Deus, um só batismo. Olha só que interessante. E quando Davi olha lá do seu palácio e observa Israel numa grande festa, que era chamada Festa dos Tabernáculos, e vê todo mundo juntos, unidos com um só propósito, com um só objetivo, que era agradecer a Deus e render adoração ao Senhor pela libertação deles da escravidão, e que agora eles estavam realmente na sua terra, no seu lugar, e protegidos por Deus. Davi olha para o seu povo e diz: como é bom que esse povo está unido. E você já parou para perceber o quanto o povo de Deus se uniu mais nesses momentos? Antigamente você via um ou outro que fazia uma live, hoje você vê o Facebook e outras redes sociais totalmente lotadas de lives, pessoas mostrando e revelando o quanto eles querem adorar a Deus. Porque todos estão tendo tempo agora para pensar, para refletir, para meditar naquilo que Deus está fazendo. E como é gostoso quando o povo de Deus se une. E como é gostoso quando nós deixamos e permitimos que Deus direcione os nossos passos e os nossos pensamentos para essas coisas boas da vida que Ele determina para nós. Gente, quando eu olho esse texto, e principalmente conectado agora ao Salmo 133, eu sei que nós vamos chegar lá, vamos estudar só esse salmo um dia, mas vamos falar um pouquinho desse óleo que desce sobre a cabeça. Aqui nós estamos falando de unção. Deus ungiu o rei. E aqui representa a cabeça. Mas ele não só ungiu a cabeça. E olha só que tipo de unção é essa que ele fala aqui no Salmo 133. É como óleo precioso que desce da cabeça, desce para a barba de Arão. Ele está falando da unção sacerdotal. E quando ele fala dessa unção sacerdotal, e conectamos aqui agora a unção desse rei que ele estabeleceu no monte, que é o nosso rei sacerdote, e olha só o que Deus fala. Esse óleo precioso que vem na cabeça, e não fica só na liderança da igreja, não é só para Jesus que se refere ao ungido de Deus, mas ele fala que ele continua. Desce na cabeça, mas ele vem até a barba. Não é só para os pastores da igreja, é para a liderança da igreja também. Mas não fica parado na liderança, porque ele começa a escorrer até a orla das suas vestes. Ou seja, essa unção sacerdotal é para todo o corpo de Cristo. E quando nós estamos nessa unidade sabendo que Jesus Cristo está às suas portas, vai vir buscar a sua igreja, e nós estamos batalhando em busca dessa santidade, porque o que Deus quer é que buscamos e vivamos a santidade que Ele está propondo para nós. Não é fácil, é difícil, é quase impossível, mas com certeza é Ele quem nos capacita, é Ele que nos orienta, Ele quem guia os nossos passos. E aqui nesse salmo que nós estamos meditando hoje, combinado com o Salmo 133, ele diz que nós somos esse sacerdócio real. Nós somos essa nação santa. E está completando lá no Novo Testamento. E Deus continua ministrando para nós exatamente esse crescimento espiritual. O que Deus quer que vivamos é esse crescimento, esse amadurecimento ao ponto de quebrarmos as barreiras. Que barreiras? Primeiro, dos nossos conceitos e preconceitos. Mas Deus nos convida a viver, não é conceitos nem preconceitos,
a quebrar também nomes, denominações, religiões que fazem a divisão dentro da sociedade. Outra coisa que Deus retira nesse momento é a divisão de classes sociais. Que diferença faz? Nenhuma. Nessa hora, nós vamos entender que todos diante de Deus somos iguais. Tanto o rico quanto o pobre pode pegar um coronavírus. Tanto o novo como o velho. Era só os velhos, mas estamos tendo recados aqui, mensagens, principalmente aqui nos Estados Unidos, que até jovens de 20 anos, mesmo sem condição nenhuma aparente de problemas de saúde, estão morrendo por causa dessa enfermidade. Olha só. Isso mostra que diante de Deus, se para uma enfermidade todos são iguais, imagine para Deus. O que Deus busca é que nós sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Nós devemos quebrar tudo aquilo que faz a nossa fé ser mentirosa, que faz a nossa crença, a nossa religião ser falsa. O que você está falando, pastor? O que faz falso? Viver coisas de mentira. Tem gente que faz de conta que é cristão. Tem gente que faz de conta que é crente. Tem gente que faz de conta que é pastor. O que Deus nos convida é sermos verdadeiros. Antes da palavra adoradores, ele coloca a palavra verdadeiros. Essa é a parte mais complicada. Porque nós costumamos ser um pouquinho falsos de vez em quando. Será que eu sou? Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa, se nós não deixarmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, nós teremos muitas dificuldades. Mas Deus nos convida, primeiro, a sermos verdadeiros, antes de sermos adoradores. Tem muita gente que quer ser adorador, mas antes de ser adorador ainda não transformou esse lado que não é verdadeiro. Aquilo que não é verdadeiro é o quê? Qual é o contrário de verdadeiro? Falso. Por isso existem muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores, muitos falsos cristos, muitas falsas doutrinas. Tudo isso por quê? Porque não deixaram Deus trabalhar tirando o falso e colocando o verdadeiro. Continuam vivendo aquilo que é falso. Por isso vive uma vida falsa, vive um relacionamento falso, vive aquilo que é falso. E Deus quer que sejamos verdadeiros. Ser verdadeiro significa ser íntegro. Íntegro significa ser inteiro para Deus. Deus não quer só uma parte nossa. Deus quer cada um de nós por inteiro para Ele, completos. E isso me faz pensar a respeito desse texto. Deus, quando fala que Ele estabeleceu o seu rei no seu santo monte, se você continuar vendo também o versículo lá do Salmo 133, nos finais você vai encontrar que nesse monte de Sião é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Para sermos abençoados, para termos essa bênção e para que vivamos realmente abençoados, como diz, para sempre, essa vida eterna só vamos encontrar em Deus. E é só Jesus Cristo que pode nos dar essa vida eterna. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que cresce nesse Filho não morresse, não perdesse mais a sua vida, não perecesse, não fosse destruído, mas tivesse uma vida eterna. Não uma vida eterna aqui na terra, mas uma vida eterna com Ele. Uma vida transformada. A transformação não acontece de uma hora para outra. É um processo que vai se transformando. E nós precisamos passar por esse processo transformador para chegar naquele final que Deus quer que chegamos. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos vivendo dentro desse processo. Até chegar o momento que Deus fala, agora chegou o momento de eu levar você para o passo final. Olhamos isso, e aqui eu quero finalizar. Deus nos convida para permitir que Ele derrame esse óleo sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. E nós, como igreja, que possamos viver essa unidade, para que as pessoas entendam que sobre nossa vida está essa bênção e a vida para sempre. Que as pessoas entendam que sobre nós está sendo derramado esse óleo.
E a Bíblia fala também lá em Salmo 133, eu não quero falar sobre esse salmo, mas lá no Salmo 133 diz, e lá derramará também como orvalho do irmão sobre os montes de Sião. Ou seja, brisa que refresca. E tenho certeza que nós seremos abençoados por Deus. No momento de toda essa situação contrária, Deus está nos capacitando para uma vida melhor. Aqui eu deixo um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.